Bem, a nossa aula de hoje é sobre as funções do perispírito. A palavra função, ela vem significar para que serve alguma coisa, o que caracteriza algo, para que ele serve, para qual utilização, o seu propósito específico. Então, quais serão os propósitos para que serve o perispírito? Então, ele serve, segundo a doutrina espírita, para 4 funções: a instrumental, a individualizadora, a organizadora e a sustentadora. Então, o perispírito serve para essas 4 funções. A primeira delas, a função instrumental, vimos na primeira aula que, desde a mais remota antiguidade, o homem desejava saber, quando participava de alguma corrente espiritualista ou religiosa ou filosófica, que acreditava que após a morte algo continuasse, como alma, como espírito, mas não sabia explicar como se dava essa união entre o espírito e o corpo. As várias religiões responderam isso com nomes diferentes. Então a ideia de perispírito é antiga. E, como diz aí Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E dessa forma, então, a função principal do perispírito, que é instrumental, é servir de instrumento de ligação entre o espírito e o corpo. Então, ele liga o espírito ao corpo, como já vimos no nosso primeiro encontro. Mas, além disso, vejam só, ele permite a interação, não é só a ligação, a interação entre 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. E recebe e influencia o corpo físico, o que vem do mundo físico e vai para o mundo espiritual, no caso onde está o espírito, e vice-versa, porque todos nós somos médiuns. Sim, somos seres espirituais passando por uma experiência física. Não há como você não sentir influência espiritual, um arrepio, ver um vulto, etc. Ah, mas eu aprendi que médium é outra coisa. Não, médium, como diz Kardec, é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Mas, na realidade, como vem depois André Luiz nas suas obras falar, todos somos médiums. Kardec estava errado? Não. Ele complementa, porque, na realidade, muda-se o conceito no sentido de que médium é aquele capaz de produzir o fenômeno mediúnico, a psicografia, a psicofonia, o efeito físico e por aí vai. Então Kardec estava certo, mas todos somos médiuns. Não é só sentir, porque todos sentimos a influência do mundo espiritual, mas em graus diferentes. A função instrumental, ela possui 3 características. 2 delas estão aí colocadas. A primeira, ela servir de veículo às manifestações do ser, do espírito, né? Então, o espírito, ele se manifesta no mundo físico pelo perispírito e pelo corpo, né? Então, ele é um transmissor e receptor das sensações do ser. Não é o corpo que sente, é o espírito que sente. O corpo dá uma sustentação material para que as sensações e emoções cheguem até o espírito pelo perispírito. Há uma combinação de corpos, vamos dizer assim, para que essa ligação de um corpo sutil como o espírito se manifeste no mundo físico. Uma outra característica é ele servir de veículo do pensamento. Então, o perispírito ele serve como um agente transmissor, como está aí no slide grafado em verde. É um agente de transmissão. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. E não o contrário.
O espírito não é escravo do corpo, é o contrário. O corpo executa tudo o que o espírito quer. Então, aquela história de que a carne é fraca é engano. Não é o corpo que influencia o espírito. O espírito é que é fraco e cede às tentações. E a última característica aí da função instrumental é servir de veículo da mediunidade. Acabamos de dizer que o perispírito é um agente de transmissão. Ora, se eu faço parte de duas dimensões, de dois mundos, eu posso servir de instrumento para a comunicação, que no caso, como nós falamos anteriormente, dá-se o nome de médiuns. Então, o perispírito desempenha um papel essencial em todos os processos mediúnicos. Então, vejam só, na direita, acima, tem uma mesa, representando lá uma foto da época, das mesas girantes e falantes. Então, não era a mesa que tinha vida. Kardec veio descobrir isso depois. A mesa era manipulada por um espírito, na realidade, pelo perispírito de um espírito, que utilizava de energias de pessoas do ambiente, como será explicado no futuro. Então, a mesa ali estava se mexendo porque um espírito, utilizando do seu perispírito, a fazia mexer-se. É um fenômeno de efeito físico. Então, continuando aqui, o perispírito, como veículo da mediunidade, é a chave para entender todos os fenômenos mediúnicos espíritas, pois é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem as diferentes manifestações, que podem ser de efeitos físicos, barulhos, pancadas, etc., ou, como a doutrina espírita também classifica, de efeitos intelectuais, pela transmissão do pensamento, pela intuição, pela psicografia, pela audição, da vidência, da audiência mediúnica. Partimos agora para outra função, que é a individualizadora. Então, o perispírito, vejam só, ele serve para individualizar e identificar o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, nós não fomos feitos numa fábrica de produção de automóveis, que todos somos iguais em corpo. Não. Então, como o espírito, ele é um agente transmissor, ele é elaborado, construído pelo espírito. Ainda veremos isso. Então, nisso há uma individualização do grau de evolução do espírito, que influencia as formas do perispírito. E a forma do perispírito vai influenciar a construção do corpo físico. Então, o corpo, ele é uma cópia do perispírito. Quando você, assim nos dá uma individualidade, que também lá pelas propriedades do perispírito, que veremos no próximo encontro, entenderemos melhor a maneira como se dá essa individualização. Então, essa individualização, como está escrito aí, é consequência da história da evolução espiritual de cada um. Mas, além disso, para atender também a lei de causa e efeito, os problemas perispirituais criados pelo espírito, acabam individualizando o corpo físico, como está escrito aí. A individualização transmite ao corpo físico as necessidades reencarnatórias, tais como deficiências físicas e psicológicas, orgânicas, seja até para fins de reconstrução do perispírito lesionado, que o perispírito acabou ficando lesionado por uma série de aspectos psicológicos durante a última encarnação, ou para atender às exposições da lei de causa e efeito. Nós veremos isso mais adiante.
Mas para que isso tudo ocorra, se cumpra a lei de causa e efeito e outras necessidades reencarnatórias, a função individualizadora, ela se associa à função organizadora. Então, a função organizadora é que será a responsável por dar forma, né? Então, eu tenho a individualizadora que vai me deixar único, mas essa unicidade, ela vai ter uma forma no corpo pela função organizadora e que vai construir o corpo na hora da reencarnação com aquela programação realizada e com as necessidades que já traz de outra existência. Nós veremos isso exemplificado no próximo slide. Então, a organizadora é que vai dar o molde que vai para construir as linhas morfológicas e hereditárias do corpo físico. Tá? Então, e a maneira pela qual você encarna, o perispírito vai acompanhar. Após a morte, será igual ao corpo físico. Se você tiver se elevado durante a sua existência, quando desencarnar, o seu perispírito ficará até mais bonito. Se você teve alguma doença, algum problema de deficiência, você poderá ficar assim, recuperar a forma correta por causa do pensamento. Quem organiza a forma perispiritual é o pensamento. Também ainda veremos isso futuramente. Então, eu estou falando que veremos porque há necessidade de aprofundar. E aqui a ideia é outra, é só falarmos sobre as funções. Então vejam só, não há dois casos idênticos de reencarnação, pois cada espírito tem sua história própria. Retirado do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E ainda nos lembra Zimmermann, aí no seu livro, que todos os processos de reencarnação são assistidos, planejados, acompanhados por espíritos técnicos superiores. Então, continuando aí no último parágrafo, o estudo prévio da situação kármica do reencarnante é feito pelos espíritos técnicos que trabalham na reencarnação. São mestres espirituais, né, que conhecem toda a genética humana e, na oportunidade da encarnação, examinam todo o gráfico referente aos gametas lá do pai e da mãe e as necessidades do espírito. É algo muito organizado, difícil até de acreditar para quem não conhece e até para quem toma contato pela primeira vez. Tá? Porque não é por acaso que aquele espermatozoide, né, de milhões, justamente aquele vai fecundar o óvulo. Não, não é por acaso. Há um direcionamento magnético na hora da fecundação. Esse direcionamento magnético, dentre muitos exemplos citados em obras mediúnicas, retiramos aqui dessa obra Francisco de Assis, Médium João Nunes Maia, Espírito Miramês. Essa obra conta a história da reencarnação e a vida de Francisco de Assis vista pelo mundo espiritual. É uma excelente obra, eu a recomendo. E então, no caso, veja só, no livro, ele narra o trabalho que o futuro Francisco de Assis, o espírito, realiza. Ele é um espírito elevadíssimo. Ele mesmo organizou a sua reencarnação. Então, aquilo que eu falei anteriormente, ele o fez. Então, vejam só, João Evangelista, que na realidade Francisco foi a reencarnação do apóstolo João, aquele que Jesus mais amava, né, o apóstolo João. Então, preparava-se para ligar os primeiros laços da microvida dos gametas, lá no capítulo 8 do livro que eu estou me referindo. Então, como eu disse, é apenas um de vários casos citados em obras psicografadas de espíritos elevados que, por terem um conhecimento superior, eles
executam a sua reencarnação, né? Aquilo que eu falei, a esse espermatozoide aqui é que vai fecundar. Poxa, mas são milhões, como é que ele sabe? Há uma identificação magnética, energética, que nós não temos acesso ainda, né? Não sabemos, mas isso os grandes espíritos que trabalham na reencarnação conhecem o assunto, né? Trabalham com isso, por isso que não há acaso ali na hora da reencarnação você nascer com aquele corpo, porque que dois filhos, um perfeito, o outro com problema, nasceu. Como explicar? Aquele que nasceu com problema físico, né? Ele tem uma programação reencarnatória a cumprir. Então, na hora de construir o corpo, o espermatozoide foi selecionado intencionalmente para se cumprir uma reabilitação perante a justiça divina ou uma reabilitação perispiritual para recompor a saúde psicológica desse espírito devido aos problemas que ele próprio criou para si mesmo. Não é castigo divino, porque Deus, como um excelente pai, ele quer que seus filhos se curem dos males que criaram para si próprios. Então aqui, exemplificando tudo isso que a gente está falando, tirados do livro aqui Ação e Reação, que nesse capítulo 19 há inúmeros exemplos para nós entendermos bem. Então vejam, a primeira coisa a se lembrar é o que está escrito aí no item 1. Existe correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos, no caso o corpo físico. Então, entre o pensamento, entre a mente e o corpo, há uma correspondência. É indispensável que compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Então, se a maneira de nós pensarmos afeta para o bem ou para o mal o nosso perispírito. Pensarmos e sentirmos. Por isso que ele fala da lesão. O perispírito é algo muito sutil e é lesionado conforme o seu pensamento e sua emoção. Um outro exemplo, agora vem o primeiro exemplo. Companheiros que em muitas circunstâncias se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos, comprometendo-se em vasta rede de criminalidade, através da calúnia e da maledicência, imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam repetir o que fizeram. Por que imploram? Porque tomaram no mundo espiritual a consciência dos seus erros. E a consciência culpada leva o espírito a um desequilíbrio, ele não se sente bem e acaba, como sabe que vai ter que reencarnar, para não ter que agravar seus problemas, ele pede para passar por essas provas, essas expiações. Então não é Deus que está castigando, é um grau de consciência do espírito que é atingido. Um outro exemplo, do mesmo capítulo, diz lá, inteligências notáveis com sucessivas quedas morais, através da leviandade com que se utilizaram do esporte, da dança, espalhando desespero e infortúnio nos corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos que lhes obstêm os movimentos demasiado livres. Aqui convém lembrar o óbvio, cada caso é um caso. Não é esses dois exemplos aí, eles falam de determinados casos. Então, pode haver inúmeras consequências, inúmeras formas do espírito resgatar suas dívidas. Então, aqui fica exemplificado a associação da função individualizadora com a função organizadora. É lógico que há muito mais o que se falar, mas não no momento. E, como consequência, também
da função organizadora, né? Vejam só, no primeiro encontro nós falamos sobre a segunda morte do espírito. A segunda morte que nós nos referimos lá é só uma parte. Lembrando aqui que esse termo ele foi cunhado para dizer sobre aspectos bem opostos. Hoje é o oposto do que nós falamos na primeira aula. O espírito, quando vai evoluindo e atinge um grau de evolução que não precisa mais reencarnar, se ele não vai mais reencarnar, não precisa de perispírito. Então ele perde o perispírito. Existem fontes, né, que falam que Jesus se preparou 1000 anos para reencarnar, porque Jesus não tem perispírito. É um espírito puro. Mas para poder ter um corpo, ele precisava ter um perispírito. É muito interessante a história disso, a literatura específica sobre isso. Então, de uma maneira oposta, aqueles que estão presos a pensamentos repetitivos, desequilibrados extremamente, e eles podem perder o seu perispírito pelo próprio sofrimento que impõem a si próprios. Uma culpa, né, que faz com que o pensamento, a mente do espírito, ela se desequilibre e ela perca, então, o controle da forma perispiritual. E o perispírito, então, vai se degenerando. Ele vai perdendo a forma humana, né? Isso não significa que se dê razão ao que se falava na antiguidade e até hoje, em algumas correntes espiritualistas, que você pode reencarnar num corpo de animal. Negativo. O espírito ele não perde a sua evolução, das suas conquistas intelectuais, morais, emocionais. Nós estamos falando aqui de outra coisa. Então isso não acontece, é o que se chamava de metempsicose, está escrito aí na concepção artística, né? O espírito não regride, mas o perispírito pode se degradar ou se modificar, até mesmo por hipnose, auto-hipnose ou distúrbios psicológicos. Então aqui ainda entra a concepção da hipnose, realizada por mentes de espíritos trevosos em processos terríveis de obsessão. Consta, né, na literatura espírita de André Luiz, algumas modificações perispirituais, até em lobos, né? Trataremos disso aqui na parte de propriedades do perispírito. Então aqui o perispírito vai perdendo a sua concepção humana e fica na forma de um ovo, de uma bola de futebol grande, né? Uma maneira de conceber artisticamente isso, está relatado nas obras de André Luiz. E porque o pensamento não é mais capaz de manter a forma perispiritual. E por último, temos aqui a função sustentadora. Então, além de servir de instrumento de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico, vejam só, o perispírito dá vida ao corpo físico também. É lógico, junto com a nossa alimentação, nós temos que nos sustentar também, produzir energias para vivermos. Mas o perispírito também o dá. É necessário essa combinação para que o corpo viva. Então, a função sustentadora garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação. Sob o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente a energia vital existente no universo, no mundo que a pessoa habita, para o corpo físico, sustentando desde a formação, né? A formação é dentro do útero até o completo desenvolvimento. Então, responsável também pela renovação celular e pelo fortalecimento do sistema imunológico. Vamos explicar melhor isso. Aqui adiantando a explicação de um assunto futuro, como ocorre a absorção de energias. Então,
desde a mais remota religião no Oriente, se fala sobre os chakras, que a doutrina espírita chama de centros de força. Mas mesmo na doutrina espírita, o que pegou foi o nome chakra. São mais de 750 que são utilizados pela acupuntura. Está mais do que comprovada a sua existência. Também no futuro falaremos mais detalhadamente deles. Mas a doutrina espírita utiliza 7. Nas correntes esotéricas e espiritualistas falam em 8. Muito bem, são o coronário, que está acima da cabeça, o frontal, que fica na testa, o laríngeo na garganta, o cardíaco no coração, o esplênico no estômago, o gástrico também na parte inferior do estômago e o genésico. Vejam que cada um deles está ligado a uma glândula, então influi muito no corpo físico. E o que vem a ser esses chakras, esses centros de força? São centros, né? Servem de captação, armazenamento, quer dizer, eles captam, guardam e distribuem energia vital vinda de planos superiores e da natureza para o corpo físico. E ainda exerce o controle eletromagnético da fisiologia celular. Vejam que esses 7 que nós falamos, eles estão ligados a diversas glândulas. Então, eles influenciam o funcionamento positivo ou negativo dessas glândulas. Se você está ligado a algum vício associado a um deles, essas glândulas vão adoecer. Tá? Então, no caso do laríngeo, se você usa a palavra para levar o mal, vamos colocar assim de maneira genérica, você poderá ter um câncer. Poderá, porque esse chakra ele vai funcionar de uma maneira indevida e vai prejudicar a glândula tireoide, né? Então, eles controlam, continuando lá na direita, eletromagneticamente, como foi dito, a fisiologia do corpo. Vejam só, estimulam os sistemas nervoso e endócrino a produzirem secreções hormonais que geram o funcionamento de todos os órgãos. E tudo começa lá na energia mental, o pensamento do espírito. Como você pensar funciona como um chuveiro para você. Se você tem pensamentos bons, o teu corpo vai funcionar bem. Caso contrário, não. É a comprovação da máxima que diz que a doença, a saúde vem da cabeça, vem do pensamento. Vejam só, nós vamos entrar em mais alguns detalhes sobre essa absorção de energias. Então, partindo da mente que a elabora a absorção de energias, essa radiação se difunde por todo o corpo. Primeiro através do centro coronário, lá vejam o número 1. Depois ele desce pelo córtex, pelo sistema nervoso, até atingir todas as células do organismo e projetar-se até para fora. Como assim? Ainda sobre a absorção de energias. Então, nós temos, além dos chakras, linhas que são chamadas de meridianos. Na corrente oriental chama-se de nadis, que servem como meio de deslocamento das energias. Então, vejam na figura central que as energias que entram pelos chakras chegam até o sangue. E o sangue passa por todo o corpo. Então, vejam, são cerca de 12 meridianos. A energia flui para baixo do chakra coronário para os pés, passando pelo coração, centro coronário, e para todos os outros centros de força, por intermédio desses meridianos ou nadis, os quais são finos filamentos, formando uma rede de energia que é fundamental para a vida no corpo, à semelhança do sistema nervoso e circulatório que nós conhecemos. No próximo slide, creio que nós vamos coroar o entendimento disso aí. Então vejam, nós, todos os seres vivos, como diz a figura da esquerda, recebemos energias que vêm do fluido cósmico universal, modificado pelos astros, pelo ar, pelas matas, pela natureza, pelas águas, pela terra. E essas energias,
chegam aos chakras. Vejam lá que na figura da direita que está se movimentando, os chakras estão girando, como na figura de baixo, onde tem a boca, núcleo, talo, descrevendo o chakra, né? O talo que vai chegar lá nas glândulas. Então, ele girando, ele absorve a energia que vem de fora e acaba colocando para dentro do corpo físico, pelo sistema nervoso, sistema circulatório, fazendo as glândulas funcionarem bem ou mal, né, conforme o teu pensamento. Assim que a energia chega, ainda passa pelos nadis, chegarão até as hemácias. Então, aqui está o somatório de tudo. Aqui embaixo, os chakras, sistema nervoso, sistema circulatório e as hemácias, que é o destino final das energias. No livro sobre o passe, Jacob Mello nos faz essa colocação aí transcrita. Se imaginarmos que aproximadamente 1 litro de sangue passa pelo cérebro a cada minuto, recebendo, portanto, a influência dos chakras coronário e frontal, podemos deduzir que o sangue funciona como um verdadeiro banho magnético, assegurando o ritmo e o equilíbrio vibratório de todo o corpo, dada a capacidade que possui de segregar tanto os agentes magnéticos de cura quanto os de doença, por causa do pensamento que passa pelo chakra coronário. Aqui, então, de uma maneira até meio, não tanto superficial, mas nós achamos que justificamos o entendimento da função sustentadora. Vejam que para cada função há uma explicação muito mais aprofundada do que falamos aqui. Ainda como um complemento, essa absorção de energias, fruto do nosso pensamento, como nós estivemos falando o tempo todo, vejam ali na direita, uns chakras doentes, desfigurados. E quando tem uma sombra, é porque tudo é energia, né? Nós somos energia. E essas energias, ora escapam, vejam a figura de baixo, saindo do chakra ao invés de entrar. É o mau funcionamento do chakra. A pessoa perde energia, fica doente. E o restante aí é acúmulo de energia negativa que também leva a pessoa a ficar doente. E isso é consequência da inibição ou da congestão de energias, aí descritas. Vejam, inibição é quando a energia não é absorvida corretamente e gera um bloqueio, causando uma hipoatividade, uma baixa atividade do funcionamento do chakra. Fruto da inércia, depressão, ela traz inércia. Se traz uma baixa atividade, tem pouca energia que entra. A pessoa pode ficar com depressão, com cansaço, sonolência, hipoglicemia. A mente faz o corpo funcionar bem ou mal. Aqui está a explicação, além da fisiologia do corpo humano, que é conhecida pela ciência. Aqui é o perispírito. Tá? Congestão é outro mau funcionamento. Quando há um acúmulo de energia. Então, quando é que há um acúmulo? Quando você usa muito. Usa muito como? Vamos pegar o chakra genésico. Você se vicia no sexo. Tá? Então, inflamando as glândulas ou órgãos e acaba produzindo uma congestão. Ao contrário da inibição. A congestão é consequência de um acúmulo de energia. Tudo, então, é equilíbrio. Né? Tudo me é possível, mas nem tudo me convém, como dizia o apóstolo Paulo. Bem, esse foi o nosso encontro de hoje. Aqui está a literatura na qual nos apoiamos e os aguardamos até o próximo. Muito obrigado. Até a próxima, então.